Ah, eu esqueci de acender a luzinha aqui. Ô, gente, dá uma olhada para mim na página. A gente terminou os balanceamentos de óxido? Terminou? Tá. Então, beleza. Então, vamos entrar na parte de pilhas e eletrólises, tá? É 219. 219. Isso. O que a gente vai fazer, então, agora na sequência de eletroquímica, né? É usar os conceitos que a gente viu na parte de oxirredução, que basicamente são o quê, né? O que é oxidação, o que é redução, o que acontece com os NOx, o que é um agente oxidante, o que é um agente redutor. Basicamente, usar isso para estudar dois tipos de reações. Numa primeira abordagem, a gente fala das reações de óxido-redução espontâneas e depois a gente fala das não espontâneas. Tá? Sempre é bom a gente lembrar que quando a gente fala em espontâneo dentro da física ou dentro da química, essa questão de espontaneidade tem a ver com o fato do processo produzir ou exigir energia. Então, assim como acontece, por exemplo, na termodinâmica, assim como acontece dentro dos sistemas conservativos lá de campo elétrico, dentro da química, reações de oxirredução espontâneas são aquelas, já vou começar escrevendo aqui, são aquelas, opa, são processos que produzem. Agora vem a parte mais estranha da história: trabalho. Você consegue imaginar uma reação produzindo trabalho? Isso é muito estranho. Mas reações de óxido-redução podem gerar trabalho. Lembrando que trabalho é um processo de transferência de energia por meio de um evento mecânico. Quando um, quando um corpo sofre trabalho, ele está adquirindo energia cinética. Quando a gente fala, por exemplo, que uma carga de prova colocada dentro de um campo elétrico vai sofrer trabalho, a gente está falando de um evento mecânico. Então, por exemplo, quando a gente estuda campo elétrico, a gente sabe que para uma carga de prova sofrer trabalho, ela precisa estar dentro do campo elétrico, certo? Esse campo elétrico ele pode ser gerado por vários tipos de situações. E uma das maneiras de você produzir campo elétrico é a partir de uma reação de oxirredução. Então, as reações que a gente estuda nas pilhas, nas baterias, são reações que geram energia, mas não é uma energia qualquer. É uma energia que vai movimentar elétrons. Tá? Então, eu escrevo, são processos que produzem trabalho utilizado na movimentação de elétrons. Na movimentação de elétrons. Tá? Elétrons. Elétrons. O próximo tópico que a gente vai estudar de eletrodinâmica é geradores. Geradores. E aqui nós vamos estudar geradores ao mesmo tempo. Então, dentro da química, eu vou estudar o que acontece dentro do gerador. E na física, eu vou estudar os efeitos do que acontece dentro do gerador. Tá? Então, uma pilha ou uma bateria nada mais é do que um gerador de corrente contínua. Tá? Aqui eu vou usar essas reações, elas vão ser geradores de correntes contínuas. Toda a eletrodinâmica que a gente está estudando, toda a eletrodinâmica que a gente está estudando lá na parte de física, é a eletrodinâmica das correntes contínuas.
Então, para gerar essa corrente contínua, eu preciso de um campo elétrico constante, uma região positiva, uma região negativa, e essas regiões positivas e negativas vão ser geradas a partir de uma reação de óxido-redução, tá bem? Para estudar essas reações, a gente usa como modelo o modelo da célula galvânica. Toma cuidado com alguns nomes, tá, gente? Por quê? A gente usa o termo pilha de maneira meio indiscriminada, mas o termo mais correto para o que a gente está estudando aqui seria a célula galvânica, tá? A célula galvânica é uma, como é que eu posso dizer? É um sistema capaz de gerar energia elétrica. Para transformar uma célula galvânica em uma pilha, eu vou conectar várias dessas células. Então, tipo assim, uma pilha ou uma bateria é, na verdade, uma junção de várias células galvânicas. Então, uma célula galvânica, ela é um dispositivo ativo que gera diferença de potencial, tá? Essa diferença de potencial, na verdade, a gente não usa muito esse nome nem na química nem na física. A gente prefere usar esse nome aqui, ó, força eletromotriz. Eletromotriz, tá? Então, uma célula galvânica é um dispositivo que gera diferença de potencial a partir de uma reação de oxirredução. A partir de uma reação de oxirredução. Ou seja, aquelas reações que a gente estudou na semana passada podem ser transformadas em uma pilha ou uma célula galvânica, né? Desde que elas sejam espontâneas. Então, uma das questões que a gente aborda aqui, na verdade, é, primeiro, como é que eu transformo uma reação em um dispositivo? Então, a gente vai aprender a montar um esquema meio que padrão que representa essa célula. Segunda questão, quais são as reações envolvidas no processo? Reação do cátodo, reação do ânodo. Terceira questão, quantos volts é capaz de produzir uma pilha? Quarta questão, como é que eu avalio se uma reação é ou não espontânea? Então, é basicamente isso que a gente vai fazer, tá? Normalmente, quando eu trabalho com esse assunto, eu gosto de começar fazendo a gente entender como funciona uma pilha. Porque depois que você entende como ela funciona, o resto ele fica meio que consequência. Você vai entender por que, que o cátodo chama cátodo, por que, que ele é polo positivo ou negativo, por que, que eu faço a DDP da pilha de tal jeito e não de outro. Então, o modelo que normalmente a gente usa para estudar pilha é o modelo da pilha de Daniel. Pilha de Daniel. A pilha de Daniel é um modelo bem famoso porque ele é uma pilha construída em laboratório. Ela é uma pilha construída com cuba de vidro, soluções, uma pilha grandona, e depois essa pilha ela é transformada numa pilha comercial, onde os dispositivos são adaptados, os materiais são materiais diferentes, mas o que acontece dentro daquelas pilhazinhas e o que acontece na pilha de Daniel é basicamente a mesma coisa. Como toda pilha ou toda célula, vamos colocar dessa forma, ela é estruturada a partir de uma reação, toda célula vai ser estruturada a partir de uma reação. A reação que vai representar a pilha de Daniel, ela é assim, ó. Zinco, zinco, mais cobre no estado aquoso. Esse cobre, e depois eu vou fazer um esqueminha, como é que eu posso dizer? Ele é colocado numa solução aquosa a partir de um sal. Então, tipo, você joga lá nitrato de cobre, tá? E aí o sal dissocia e o cobre fica ali aquoso. Aí eu vou colocar dentro da solução uma plaquinha de zinco, um pedacinho de zinco, tá? Quando a reação ocorrer, duas coisas vão acontecer lá dentro do sistema: zinco e cobre. Opa, ó.
Isso aqui é a maneira mais resumida que a gente tem de mostrar o que acontece dentro de uma célula galvânica ou de uma pilha. É uma reação. Olhando para essa reação, eu percebo duas coisas acontecendo. O zinco, ao reagir com o cobre, ele está com o número de oxidação zero. Quando ele reage e se transforma num produto, o número de oxidação dele passa a ser mais 2. Então, o zinco ele sofreu oxidação e o cobre sofreu redução. Essa reação, gente, ela é espontânea. Tá? Daqui a pouco a gente vai discutir o porquê ela é espontânea, mas vamos partir da premissa de que ela é espontânea. Se ela é espontânea, ela pode se transformar numa célula. Como é que a gente transforma uma reação de oxirredução numa célula? Você tem que olhar para isso e perceber qual é o fluxo dos elétrons. Quem entrega elétrons para quem? É basicamente essa ideia. E aqui fica fácil de perceber. O zinco, como está sofrendo oxidação, ó, ele vai doar elétrons para o cobre, que vai sofrer redução. Então, essas duas espécies químicas ó, vão se transformar nos polos do gerador. O zinco vai atuar como um dos polos do gerador, o polo do qual saem os elétrons, e o cobre vai se tornar o outro polo do meu gerador, do meu sistema. É o polo por onde os elétrons vão fluir. Então, o sentido da corrente elétrica vai ser do zinco para o cobre. Só que tem um detalhe, pessoal, para que isso aconteça, para que essa reação. Porque assim, se você fizer essa reação num sistema fechado, tipo assim, você pega aqui, ó, um recipiente, coloca dentro do recipiente uma soluçãozinha de cobre. Vou colocar aqui uns íonzinhos cobre 2, tá bem? E vou colocar aqui dentro um pedacinho de zinco. Coloquei lá dentro, ó, um pedacinho de zinco. Então eu coloquei o zinco e o cobre em contato. Se eu deixar esses dois caras reagirem aqui dentro, depois de um certo tempo, a gente vai perceber algumas mudanças nesse sistema. Mudança número 1. Os íons, a placa de zinco, ela vai começar a aparecer aqui, conforme o tempo vai passando, na placa de zinco, ela vai começar a aparecer na superfície dela uma espécie de material grudado, meio escuro. Esse material que vai grudar na placa de zinco é o nosso queridinho cobre, tá? Como que esse cobre que estava na solução vai parar na placa de zinco? É aí que está a loucura do negócio. O zinco vai oxidar, não vai? Quando o zinco oxida, ele vai doar o elétron para o cobre 2. Então, o que acontece é que, à medida em que você coloca as duas espécies em contato, o cobre ele é literalmente arrastado na direção da placa de zinco. E quando o cobre encosta na placa de zinco, ele pega os elétrons do zinco, se transforma em cobre sólido e acaba aderindo sobre a placa. E aí a placa começa a ficar recoberta com uma camada de cobre. E ao mesmo tempo, essa solução aqui, que estava cheia de íon cobre, ela começa a perder íon cobre, porque o cobre começa a grudar e depositar na placa, e ganhar no lugar do cobre o íon zinco. Isso é o que acontece quando você resolve fazer essa reação num sistema fechado. Você bota a placa de zinco, os íons cobre aqui, e aí, se a gente pudesse ver isso acontecer, a olho nu, o que a gente conseguiria ver ao mesmo tempo? Zinco saindo da placa para a água,
cobre da água para a placa e os elétrons sendo trocados na placa. O zinco sai, deixa 2 elétrons para o cobre gruda. Aí sai outro zinco, deixa 2 elétrons para o cobre gruda. Então vai havendo uma troca de átomos. O que eu preciso fazer se eu quero transformar isso numa pilha? Eu preciso dar um jeito de separar fisicamente esses 2 caras para que eles troquem elétrons por meio de um fio. O princípio de qualquer pilha, até as mais chiques assim, as sofisticadas, é essa. É você pegar uma espécie que vai oxidar, que aqui no caso é o zinco, pegar uma espécie que vai reduzir, e ao invés de misturar as duas em um ambiente racional, você separa as duas, fisicamente falando mesmo, e conecta um fio entre elas, para que a troca de elétrons se dê por meio do fio. Então, todo o aparato de uma pilha é justamente para isso, separar as duas coisas. Tudo bem? Como que é feito esse arranjo? Então, vamos lá. Esquema da pilha. As pilhas mais simples, assim, quando eu falo mais simples, são as de laboratório, né? Elas são feitas normalmente usando dois recipientes de vidro, ou 2 cubas. Vou desenhar as duas aqui. Cada uma das cubas vai funcionar como polo de uma pilha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte. A minha pilha, ela vai ser baseada na reação que vocês estão vendo aqui, ó. Então, em um dos recipientes eu vou colocar o zinco e no outro dos recipientes eu vou colocar o cobre. Tá bom? Bom, eu vou colocar o cobre aqui, ó. O cobre que vai reagir é o cobre 2, não é? É ele quem vai receber os elétrons do zinco. Só que para o cobre 2 receber os elétrons do zinco, esse cobre precisa estar dissociado. Não pode estar na forma de sulfato de cobre. Ele tem que dissociar o íon. Então, o que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui uma solução aquosa de um sal que tenha cobre. De preferência, um sal que tenha cobre, mas que seja solúvel, tá? Prepara lá a soluçãozinha de sulfato de cobre. Então, aqui dentro, eu tenho alguns íons cobre e tenho alguns íons sulfato. Se fosse nitrato de cobre, enfim, tá? Tem um cátion e o ânion ali. Ah, professor, mas não dá para você colocar só o cobre lá dentro? Não, não dá. O cobre é um cátion, não é? Sendo um cátion, gente, ele está sempre acompanhado de quem? De um ânion, tá? Não tem como colocar só um cátion ali. Tudo bem. Aí, só que tem um problema. Aqui, ó, aqui, o cobre reduziu porque ele pegou o elétron do zinco, não é? Ele encostou na placa de zinco e pegou o elétron. Eu não posso colocar a placa de zinco aqui. Eu preciso colocar a placa de zinco desse lado aqui, ó. Por quê? Eu quero que ela mande elétron para o cobre pelo fio. Então eu vou colocar aqui, ó, a placa de zinco, tá? Separada do cobre. Essas placas, né, nos exercícios, elas são chamadas de eletrodos. Um vai ser o cátodo, o outro vai ser o ânodo. Aí o que eu vou fazer? Eu quero que esse zinco dê elétron para esse cobre aqui, não é? Então pensa, se eu quero que esse zinco entregue elétron para esse cobre, eu preciso botar um fio saindo daqui e entrando aqui. Tá bom? Só que aí eu tenho um outro problema. Eu preciso fazer o cobre pegar o elétron aqui dentro, não é? Mas o elétron, ele não sabe nadar, gente. Não dá para você ter uma mangueira de elétron e ficar jogando elétron ali dentro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou conectar aqui uma placa de um outro metal que não seja zinco,
pro queridinho cobre poder grudar na placa e pegar o elétron. Entenderam? O elétron vai sair daqui. A hora que o elétron chegar nessa placa, o cobre vai grudar nele. Tudo bem? Dá para entender por que essa placa não pode ser de zinco? Por quê? Senão a reação acontece aqui. Eu preciso que seja de alguma coisa que não reaja com o cobre. O que vocês acham que não reage com o cobre? Hã? Cobre. Cobre. Pronto. Se tem uma coisa que não vai oxidar nem reduzir com o cobre, é cobre. Mas entendam uma coisa, pelo amor de Deus, porque isso já foi questão do Enem. Esta placa não vai sofrer nenhuma mudança. Ela só tem por objetivo uma coisa: entregar o elétron daqui para este cara aqui, ó. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Eu estou falando isso pelo seguinte: tem um tipo de questão que vai perguntar para você qual das placas pode ser substituída sem prejuízo nenhum de funcionamento da pilha. A placa que você poderia substituir sem prejuízo nenhum seria essa daqui. Porque cobre, embora seja um material que não reaja com cobre, cobre é caro. Nas pilhas modernas, as pilhas comerciais, por exemplo, o que fez as pilhas se tornarem um material relativamente barato? Da descoberta de que pode ser colocado um outro material aqui, ó. Esse material, ele só não pode reagir com esse cara aqui, tá? Ele tem que ser um material condutor, porque ele precisa trazer os elétrons do zinco para cá, né? Ele precisa ser um material condutor, mas não precisa ser caro. Então, nas pilhas modernas, essa placa aqui é de grafite. Então, vou colocar aqui uma observação. A placa de cobre pode ser substituída por grafite, para deixar a pilha mais barata. Tanto é que se você pegar as pilhas comerciais, né, essas pequenininhas que a gente usa, é tudo grafite. O eletrodo que vai reduzir, na verdade, onde vai acontecer a redução, é feito de um material mais barato. Tá, só que ainda tem mais problema. Tem um probleminha aqui, ó. Se tudo isso vai acontecer, né? Espera que aconteça. Esse zinco aqui ele vai oxidar, certo? Tá. Quando o zinco oxida, ele vira um íon. E, gente, íon só fica feliz em água. Para que esse zinco oxide, eu preciso colocar aqui um ambiente aquoso. Então, na pilha de laboratório, esta outra placa, onde vai acontecer a oxidação, ela também está imersa numa solução. E uma solução de alguma coisa que não reaja com a placa. É uma solução de alguma coisa que não reaja com a placa. Adivinha o que eu vou colocar na solução para não reagir com a placa? Um sal de zinco. Então eu tenho duas placas de metais mergulhadas em soluções aquosas dos seus respectivos sais. Vou repetir esta frase, ó. Duas placas de metais mergulhadas em soluções aquosas dos seus respectivos sais. Tá bom? Fechou? Peraí, esse fio tá meio estranho. Pronto. Aqui. Temos mais um problema para resolver aqui. Para o zinco doar elétron para o cobre, eu preciso fechar o circuito. Percebe que o circuito está aberto aqui, ó? Os elétrons só vão passar por aqui, ó, se houver um fluxo de cargas por dentro da pilha também. Então, como eu sei que tem gente que esse assunto é um pouco. Então, o que está mostrando aqui, gente?
Tenta imaginar que isso aqui é uma pilha, ó. Ó, tudo bem? Então, tenta imaginar assim, ó, essas duas cubas são os polos, positivo e negativo da pilha, tá? O que eu vou fazer é isso aqui, ó. Vou ligar uma lâmpadazinha aqui, tá bom? Ó, vamos ligar uma lâmpadazinha aqui, ó. Pronto. Ou, se você preferir, um outro jeito, que eu acho que vai se sentir mais confortável, ó. Isto é isto. Aí isso aqui tá fora da pilha, não tá, ó? Tá fora da pilha. Então, lá na eletrodinâmica, o que que a gente aprende? Que a corrente faz isso aqui, não é, ó? Corrente, corrente convencional, né? Corrente convencional. Passa pela lâmpada e entra de volta na pilha, não é? Só que, gente, para a corrente circular, aqui dentro da pilha tem que estar um circuito fechado também. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso conectar essas duas soluções sem fazer reação química entre elas. Vou repetir o que eu preciso fazer. Eu preciso conectar essas duas soluções sem misturá-las. E aí surge a tal da ponte salina. Gente, a ponte salina, nesse experimento, ela é feita da seguinte maneira. Para quem não sabe o que é uma ponte salina, é um tubo no formato de U, tá? Aberto nas duas pontas. Aí, coloca-se dentro desse tubo uma solução salina de um sal qualquer. Cloreto de sódio, enfim, um sal barato. Coloca-se dois machos chumacinhos de algodão aqui, para que na hora que você vira isso de ponta cabeça, essa ponte salina não escorra rápido. A ideia é que você tampe aqui parcialmente, conecte ela assim, ó. Aqui, ó. Aqui tem esse tubo. A ponte salina, gente, é um negócio tão importante que se você tirar ela daqui, a pilha para de funcionar. Ó, isso aqui é a ponte salina, tá? Vocês já vão entender qual é a função dela. Eu vou representar na ponte salina positivinhos e negativos. Porque o que que é basicamente a ponte salina? É uma solução de sal, certo? Então, eu tenho aqui cátions e ânions, cátions e ânions, cátions e ânions, cátions e ânions. Tudo bem? Agora a pilha está pronta para funcionar, tá bom? E aí, uma das questões, um tipo de questão que é bastante famosa relacionada à pilha é o cara te apresenta o esquema e começa a perguntar: olha, o que que acontece aqui? O que que acontece aqui? O que que acontece aqui? Onde tem o elétron está passando, de um que lado para o outro. Então a gente tem que agora olhar para esse sistema e tentar imaginar como é que ele está funcionando. Tá bem? Primeira coisa que eu vou fazer é imaginar os elétrons saindo do zinco. Os elétrons estão saindo do zinco. Então, eu vou desenhar aqui o símbolozinho dos elétrons. Mas um detalhe importante aqui é o seguinte: como é que eu sei que os elétrons saem do zinco? Porque eu estou olhando para a reação da pilha. Por enquanto, a maneira que você tem de saber se os elétrons saem do zinco para o cobre, ou do cobre para o zinco, ou de A para B, ou B para A, sei lá, enfim, é olhar a reação. Ah, o zinco oxidou. Beleza. Então imagina agora o seguinte, ó. Imagina um átomo de zinco se transformando em zinco mais 2
ao mesmo tempo em que saem daqui dois elétrons. E, ó, atravessam a pilha, a lâmpada, tá? Então, os elétrons estão saindo e atravessando a lâmpada. Quando eles chegam aqui na lâmpada, o que eles deixam aqui? DDP. U. U igual a R vezes I. E chegam desse lado aqui. Quando os elétrons chegam na placa de cobre, os íons cobre 2 grudam na placa. E aí, só que assim, né? Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Sai o zinco, o elétron atravessa do zinco para o cobre, chega até o eletrodo do outro lado e o cobre gruda aqui. Ok? Conforme essa pilha vai funcionando, o eletrodo de zinco ele começa a apresentar sinais de corrosão. Por quê? Porque ele está literalmente perdendo átomos de zinco. Cada átomo de zinco que solta os dois elétrons vai para o estado aquoso. Então ela vai sofrendo uma corrosão, um desgaste. Isso também é pergunta de exercício. Ele te apresenta a pilha e pergunta qual eletrodo irá corroer com o passar do tempo. O eletrodo que corrói é sempre quem está oxidando. Sempre quem está oxidando. Em contrapartida, o eletrodo de cobre começa a apresentar uma deposição de mais cobre. De mais cobre. O eletrodo ele já era de cobre por si só, né? Conforme os cobres vão grudando no eletrodo, eles vão passando para o estado reduzido, que é o zero, que é sólido. Então você tem no eletrodo do zinco corrosão. E, gente, ó, dica. A partir de agora, essa palavra tem um significado mais escondido. Oxidação. Corroer é oxidar. Tá? Então, se aparecer a referência ao termo corrosão em exercício de química, vai por mim que é oxidando. E aqui vai haver uma deposição. Deposição. E aí, deposição, por quê? Porque o cobre está se depositando na superfície. Então, a deposição acaba ficando associada à redução. Ó, acaba quase que virando um sinônimo de redução, enquanto que a corrosão acaba virando um sinônimo de oxidação. Tá bem? Agora, para pensar, porque você nunca mais vai decorar essa merda. Juro por Deus. É só você pensar. Se os elétrons estão andando num fio, olha só como é lógica. Se os elétrons estão andando num fio, é porque no fio tem um campo elétrico. Se os elétrons estão andando no campo elétrico, é porque os elétrons são cargas de prova. Qual é o sinal da carga de prova chamada elétron? Negativo. Se ele é negativo e você põe ele num campo elétrico, para onde ele vai? Para o positivo, não é? Onde é o polo positivo dessa pilha? É o cobre. O cobre. E onde é o polo negativo? Sim. Como é que eu criava na aula de eletrostática um campo elétrico uniforme? Duas placas, uma positiva e uma negativa. Quem é a placa negativa, meu Deus? É o zinco. Os elétrons sempre sairão do polo negativo para o positivo, porque isso é espontâneo. A pilha não é um processo espontâneo? Hã? Agora eu vou fazer uma pergunta nada a ver, mas tudo a ver. Desenha para mim o campo elétrico no fio. Aqui, ó. Desenha para mim uma setinha mostrando o campo elétrico dentro do fio. Do positivo pro negativo. E a carga de prova não é negativa? Ela está indo no contra lá. Não tem por que decorar isso, gente. É um insulto. Ah, mas tem o nome, né? Ah, é aquele nome maldito. Cato do ano. Ah, professor, eu já sei.
Ânodo é o negativo porque ânion é negativo. Não. Não. Pelo amor de Deus. Não. Vamos entender por quê? Porque isso na eletrólise muda. Na eletrólise muda e a pessoa fica sem saber por quê. Gente, lembra que eu falei da história da ponte salina? O cátodo e o ânodo se chamam cátodo e ânodo por causa da ponte salina. Por incrível que pareça. Porque olha só o que acontece. Vai imaginando isso aqui funcionar. Ah, taranã. Gente, aqui dentro eu tenho sulfato de zinco, não tenho? Zinco e sulfato que eu coloquei aqui dentro. Conforme o zinco oxida, ele vai para a solução, não vai? Essa solução começa a ficar positiva, não começa? Conforme essa solução começa a ficar positiva, ela começa a atrair de dentro da ponte salina cargas negativas. Tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então é uma coisa muito estranha, porque assim, sai o elétron por aqui, ó. Enquanto os elétrons estão atravessando o fio aqui por fora, o que a ponte salina está jogando aqui dentro? Negativo. Tá rolando um fluxo de carga dentro da pilha. Sai dois elétrons por aqui, a ponte salina manda ânion. Sai elétron, ela manda ânion. Consegue imaginar, ó, o movimento de cargas aqui? Pelo fato dessa região estar atraindo ânions, eu vou chamar ela de ânodo. 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 O ânodo se chama ânodo, gente, não é porque ele é negativo. O ânodo se chama ânodo porque é a região da pilha que atrai ânions da ponte salina. Ânions. O fato do ânodo ser negativo é simplesmente pelo fato do campo elétrico gerado pela pilha. O elétron está saindo dali. Então, se o elétron está saindo dali, ali é o polo negativo do campo elétrico. Tá? E do outro lado acontece tudo ao contrário. Por quê? Se no ânodo a solução está recebendo ânion, porque ela está ganhando zinco aqui, né? Aqui a solução está perdendo cobre, não tá? Porque o cobre está grudando na placa. Cada cobre que gruda na placa faz com que a solução fique negativa. E aí, a solução estando negativa, ela acaba atraindo aqui para baixo cátions. Opa. Tá? E por conta dessa atração dos cátions, a gente vai chamar isso aqui de cátodo. Cátodo catacátion. Pronto. Todo cátodo catacátion. Então, se você está vendo um cátion indo para um lugar, ali é cátodo. Tá? Existe uma outra pilha. Depois eu desenho ela. Que ao invés de separar os dois por uma ponte, ele coloca uma membrana semipermeável aqui no meio. E aí os íons começam a atravessar a membrana por dentro da pilha. Tá bom? Bom, reações da pilha, né? Ah, pera um pouco. Olha para o movimento de elétrons do polo negativo para o polo positivo. Corrente real. Corrente real. Nos geradores, a gente adota a corrente convencional. Corrente convencional. Convencional. Tudo bem? Ok. Agora deixa eu fazer um comentário, pessoal. Se eu quiser medir o U dessa pilha, eu tenho que ligar um voltímetro ali. Como que eu ligaria? Onde eu ligaria um voltímetro aqui para medir a DDP da pilha? Por exemplo, aqui, ó.
Se eu quiser medir a DDP dessa pilha, onde eu ligo um voltímetro? Ligo um voltímetro, por exemplo, em paralelo com a lâmpada. Se você ligar um voltímetro em paralelo com a lâmpada, ele mede a DDP da lâmpada, não é? Mas a DDP da lâmpada é a DDP da pilha. Então eu vou colocar aqui um voltímetro, ó. Pronto, tá ali. Tá? Esse voltímetro, ele vai medir isso aqui, ó, a fenda da pilha. Que lá na aula de gerador vai ser o E, né? Lembra? U igual a E menos RI, equaçãozinha de gerador? O gerador é o E, tá bom? Equações da pilha. Semi-reações. Isso aqui a gente já viu, mas eu vou fazer de novo, claro. Oi, só que a de lítio produz mais energia. Essa daí ela produz 1,10 volts. A de lítio produz acho que quase 4 volts. Sobre o que você perguntou, todas as pilhas têm esse mecanismo. Agora, o que vai fazer a pilha produzir mais voltagem ou menos voltagem é a escolha dos metais que a gente vai discutir. Por exemplo, se eu quiser. Porque qual que é o lance, né? Já vou explicar porque a gente já vai entrar nisso daqui a pouco. O zinco deu elétron para o cobre e não o contrário. Perceberam isso? Por quê? Por que, que o zinco deu elétron para o cobre e não o cobre deu elétron para o zinco? Porque existe um sentido espontâneo. E o sentido espontâneo tem a ver com a tendência do elemento a fazer aquilo. Todo elemento, pessoal, o zinco, o cobre, o lítio, todo elemento pode oxidar ou reduzir. No entanto, esses elementos que oxidam e reduzem, eles fazem isso com tendências diferentes. Por exemplo, na hora que eu, entre aspas, né, que eu confronto o cobre com o zinco vai doar elétron para o cobre porque o zinco tem maior tendência disso, e não o contrário. Então, por exemplo, se eu quero uma pilha, por que, que os caras falam muito da pilha de lítio? Ele é importante pra cacete. Por dois motivos. Primeiro, porque o lítio é um metal muito leve, ele tem uma densidade pequena. Então, eu poderia, por exemplo, usar o lítio para construir uma bateria de carro. Mano, sabe quantos quilos tem uma bateria de carro? 600 quilos, velho. Mais da metade do peso de um carro, quase a metade do peso de um carro elétrico é a bateria. Agora, imagina se essa bateria fosse de chumbo. O carro não sai do lugar. Então, eu preciso de um metal que seja leve o suficiente para que eu construa uma pilha grande. Você vai construir uma pilha gigante e mesmo assim o carro não fica pesado. E outra, o lítio é de que família, gente? Um A. O que eu posso dizer sobre a tendência de perder elétron de metal da família 1A? Grande para caralho, não é? Por isso que os caras vão atrás do lítio. O lítio é um dos metais que mais gosta de oxidar na vida. Então, quando você monta uma pilha e bota o lítio no ânodo, especificamente no ânodo, essa pilha vai produzir uma voltagem maior. Né? Por exemplo, marca-passo. O marca-passo é uma pilha formada por lítio e iodo. O que vocês me dizem sobre o iodo? Tabela periódica, vai, iodo. O que o iodo é? Hum? Iodo gosta de oxidar ou reduzir? Reduzir. Por quê? A metal, família 7A, está do lado direito da tabela, tem afinidade eletrônica alta. Lembra desses conceitos todos? Esses conceitos todos servem justamente para chegar nesse momento e eu entender, por exemplo, por que que numa pilha de lítio e iodo, o lítio é o ânodo e o iodo é o cátodo. Só que aí é uma bateria com uma energia maior, entendeu? Bom, semi-reações. Oi, é a reação para ou porque o zinco corroeu, ou porque acabou o cobre da solução, ou porque acabou a ponte salina.
É porque vai chegar uma hora que essas soluções ficam tudo meio misturada, né? Aí a pilha vai perdendo a validade, sei lá. Qual? Então, geralmente os caras põem sal de sódio. Sal de sódio porque é um sal bastante solúvel, então pode ser cloreto de sódio, sulfato de sódio, nitrato de sódio, esse tipo de sal, tá? Semi-reações. No ânodo, zinco sólido virando zinco 2 mais 2 elétrons. Aqui. Cátodo, cobre 2 mais 2 elétrons, dando cobre 0. Ali, tá bom? Ao somar as duas equações, a gente tem a equação global da pilha, pessoal. Que é basicamente essa daqui, ó. Essa daqui. Ó. Cancela os elétrons, fica zinco, mais cobre 2 dando cobre, mais zinco 2. Tá bom? Ô, gente, o que que você precisa treinar seu cérebro? E você vai fazer isso durante os estudos, fazendo exercício. Olhar para isso, ó, e enxergar isso, tá? E aí é fácil fazer isso, não é uma coisa absurda. Você só precisa enxergar aqui, ó, quem oxida e quem reduz. A partir do momento que você enxerga que o zinco oxidou e que o cobre. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o exercício ele vem assim, ó. Ele não dá a pilha. Ele não dá a pilha. Ele dá só a equação da pilha. E aí ele começa a perguntar: quem corrói? Quem é o negativo? Quem é o ânodo? Qual solução fica concentrada ou mais concentrada em cátion? Então ele começa a fazer perguntas, mas direcionadas à equação global, tá? Agora eu queria desenhar para vocês, gente, uma pilha totalmente diferente dessa. Uma pilha que tem, obviamente, um ânodo, um cátodo, mas o jeito de montagem da pilha é totalmente diferente. Essa pilha ela é bem famosa, a pilha de hidrogênio, porque ela é uma pilha que utiliza como materiais o hidrogênio e o oxigênio. E a vantagem de você utilizar hidrogênio e oxigênio é que o produto dessa pilha é água. A pilha de hidrogênio, gente, ela se aproveita disso aqui, ó. Essa reação é espontânea, gente. Ó, essa reação é espontânea. Ba- Batendo o olho nela, você consegue perceber por que que ela é espontânea. Não é? Veja só, eu não estou dizendo que você consegue perceber se uma reação é espontânea para qualquer situação. Mas numa reação entre hidrogênio e oxigênio, se você olhar com bastante atenção, você consegue entender por que que essa reação é espontânea. Veja por quê. Aqui, quem que está oxidando, gente? O hidrogênio. Ele está indo de zero, substância simples, né? Para mais um. Então ele está perdendo elétron. Quem está reduzindo, então, é o oxigênio, certo? Ele está indo de zero para menos dois. Então, eu imagino na minha pilha que o sentido dos elétrons vai ser do hidrogênio
para o oxigênio, certo? Então, ó, se você já tem isto, se você consegue perceber isto aqui, qualquer pergunta que eu vá te fazer agora, você responde. Que eletrodo oxida? Hidrogênio. Os elétrons saem do polo negativo para o positivo, certo? Quem é o polo negativo? É o hidrogênio. Os elétrons estão saindo daqui. Ele é o ânodo, é o polo negativo. Aqui é o cátodo, o polo positivo, onde ocorre redução. Tudo bem? Isso aqui a gente poderia dizer que é a equação global da pilha. Agora eu vou montar como ela é esquematicamente falando. Tá? Essa pilha, ela é feita por uma câmara. Essa câmara, ela é separada em dois compartimentos. Deixa eu desenhar aqui. Sim. Hum. Vocês vão perceber, gente, a diferença de tecnologia, tá? Não é de princípio, é o mesmo. No final das contas, toda a pilha, desde as mais ridiculamente simples até as mais sofisticadas, elas têm um cátodo e um ânodo e alguma coisa que vai fazer o papel de ponte salina. Sempre, sempre vai ter uma coisa que é cátodo, uma coisa que é ânodo e uma coisa que vai fazer o papel de ponte salina. No caso dessa pilha, eu tenho aqui um compartimento, um outro compartimento e um outro aqui no meio conectando esses dois. Já vai imaginando a história. Eu vou conectar uma lâmpada. É sempre uma lâmpada, né? O cara constrói uma pilha de hidrogênio para fazer uma lâmpada funcionar. Mas tudo bem. Desperdício. Aqui. Vou colocar aqui um voltímetro. Pronto. Tá aqui. Essa coisa que está aqui no meio é uma pasta eletrolítica. Uma pasta eletrolítica. Cheia de íons aqui, que vai fazer o movimento de ponte salina aqui, ok? Aí, em uma dos compartimentos, vamos supor que vai, sei lá, desse lado aqui, vai, o hidrogênio está aqui, né? Eu vou injetar hidrogênio aqui, ó, H2. Eu vou injetar o hidrogênio de tal maneira que ele vai ficar circulando por dentro desse recipiente aqui, ó. Então imagina que você pegue tipo um cilindro, vai, cheio de hidrogênio, conecte ele aqui de tal maneira que o hidrogênio fica circulando. Então ele entra por dentro da pilha e fica circulando aqui, como se fosse uma bomba de hidrogênio, tá? Beleza. E desse lado aqui, eu vou injetar o oxigênio. O hidrogênio, ele entra por aqui e sai por aqui, tá vendo? Aqui do outro lado acontece uma coisa curiosa. Eu injeto o oxigênio por aqui, ele vai passar por aqui e aqui vai sair água. Conta pra mim como é que essa pilha tá funcionando. Me explica. Primeiro, corrente elétrica vai da onde para onde? Na pilha. Ela vai do hidrogênio para o oxigênio. Então a corrente, o movimento de elétrons aqui vem daqui para cá. Beleza? Bom, o oxigênio vai virar água aqui, né? Ó, porque o NOx do oxigênio aqui vale quanto? Zero. E aqui vale menos dois. Então, os elétrons que estão vindo aqui estão sendo usados para o oxigênio virar isso aqui, não é? Espera um pouquinho. Como que ele aparece ligado no hidrogênio?
que acontece? Desse lado aqui, ó, está acontecendo a oxidação do H2. O que acontece é que no ânodo, o H2 oxida virando H+. Porque o nóxido de hidrogênio pode subir para 1, né? E quando isso ocorre, ele libera os 2 elétrons. Então, aqui dentro desse compartimento, que seria basicamente o ânodo da pilha, começa a se formar um monte de íons H+. Beleza? Só que daí é que acontece a mágica. Por quê? Os elétrons não estão vindo para o outro lado. Então, esse lado aqui não começa a receber elétron. Esse lado começa a receber elétron, os hidrogênios começam a fazer isso aqui, ó. Eles atravessam a membrana. É uma membrana eletrolítica. E aí, a hora que eles estão aparecendo aqui, quem que aparece bonitão aqui passando? O oxigênio. Só que aí o oxigênio já recebeu elétron e vai virar o quê? Água. Então acontece o seguinte, ó, no cátodo. Olha que loucura isso aqui, ó. Cátodo. O2. Vamos lá que vocês vão montar junto comigo a reação, vai. Nunca mais eu vou ter que decorar essas merda, vai. Eu tenho um O2, não é? Ele vai virar o quê? Água. Então você concorda comigo que para o O2 virar água, eu tenho que ter 2 águas do outro lado? Para balancear o oxigênio, não é? Tá. Quantos oxigênios estão reduzindo? 2, não é? Qual que é o delta NOx do oxigênio aqui? Ele recebe 2 elétrons cada átomo. Se 2 elétrons são recebidos por cada átomo, mas eu tenho 2 átomos reduzindo, quantos elétrons eu tenho que pôr aqui? 4. Tudo bem? O que está faltando aqui? Os H+, né? Para virar água. Quantos H+ eu ponho aqui? Hã? 4. Olha a reação do cátodo, que louca. Isso é uma pilha de hidrogênio, tá? O ânodo e o cátodo. O ânodo e o cátodo. Essa pilha produz aproximadamente 1,3 volt. 1,3, um pouquinho menos que 1,3, tá? Para montar a equação global, o que eu precisaria fazer aqui? Hã? Multiplica do ânodo por 2, né? Para poder igualar os elétrons, para dar transferência. Então vai. 2, 4, 4. Olha lá. 2, 4, 4. Cancela os 4 elétrons. Cancela os 4 H+. E aí sobrou a equação global ali, ó. 2H2 mais O2, dando 2 águas. Percebe que nesse caso teve uma evolução tecnológica, claramente, né? Eu não estou usando cubas de vidro. Ao invés de usar uma ponte salina, eu estou usando uma pasta de um eletrólito. Por exemplo, né, nas pilhas alcalinas, existe também um sistema parecido com esse, e o que faz papel de ponte salina é uma pasta de KOH, um hidróxido de potássio. Por isso que ela é chamada de pilha alcalina. Na bateria de carro, o que faz o papel de ponte salina, na verdade, é uma solução de ácido sulfúrico. E aí cada pilha vai ter a sua, entre aspas, né, a ponte salina. A ponte salina, gente, só para finalizar essa questão, ela é um conector interno para manter o circuito fechado e funcionando.
tá? Ele é um conector interno da pilha. Aí. Beleza? Eu vou disponibilizar para vocês, junto com essa aula, uma gravação que eu tenho de 2023, só sobre pilha comercial. Pilha de Leclanché, pilha do Silveira, pilha do Arnaldo, tá ligado? E aí cada pilha tem as suas particularidades. É uma aula de uns 30 minutinhos, tá? Um complemento, tá? Se vocês quiserem depois assistir. Beleza? Deixa eu ver como é que nós... Que horas são? Tá. Não, é porque eu preciso me concentrar para ver o que que eu vou falar e até onde eu vou. Agora a gente entra num outro problema. Agora a gente entra num outro problema. O problema é, como que eu vou saber quem oxida, quem reduz, né? Qual é o sentido de espontaneidade e como que eu faço para calcular essa diferença de potencial da pilha? Então, vamos falar de espontaneidade. Professor, Oi. pode voltar ali no último quadro só para tirar uma foto, por favor? Claro. Aqui? Isso, Tá. foi, obrigado. Vamos lá. Gente, para a gente falar de espontaneidade, eu tenho que falar de potenciais. Potenciais padrão. Potenciais de eletrodo. De eletrodo. Gente, ah, como a gente falou agora há pouco, o sentido espontâneo vai depender das tendências que cada elemento vai ter de oxidação e de redução. O problema é que para você medir uma tendência de um elemento de oxidar ou reduzir, você precisa basicamente fazer o que com esse elemento? Precisa colocar esse elemento para reagir com outro. Eu vou dar um exemplo. Quando eu monto uma pilha zinco-cobre, o zinco oxida e o cobre reduz, ok? Então, olhando para essa pilha, eu posso dizer assim: o zinco tem maior potencial de oxidação do que o cobre. Tudo bem? Só que se eu, por exemplo, montar uma pilha de zinco com alumínio, aí o zinco reduz. Então, o zinco, ele tem um potencial de oxidar maior que o cobre, mas menor que o alumínio, concorda? Então, as, a gente pegando esses elementos e criando pilhas entre eles, a gente consegue, a partir dos resultados dessas pilhas, criar uma espécie de ranqueamento de oxidação e de redução. E esse ranqueamento é o que a gente chama de tabela de potencial de eletrodo. Tabela de potencial de eletrodo. Então, o que que é o potencial de eletrodo? O potencial de eletrodo é uma medida. Essa medida é sempre expressa em volts, tá bem? Volts é uma medida da tendência de um elemento, tendência de um elemento em oxidar ou reduzir. Oxidar ou reduzir. Tá. Uma outra coisa que a gente precisa comentar sobre isso, gente, é o seguinte: oxidar e reduzir são dois processos opostos. Eu até diria um pouco mais. Mais do que opostos, eles são antagônicos. Por quê? Se um elemento, pensa assim, vou pegar um elemento que é o lítio, vai, que é da família 1A. Acabamos de falar aqui sobre o lítio, né? Que o lítio é um metal que tem muita facilidade para oxidar. Então eu imagino que a medida de oxidação do lítio seja alta, essa tendência. Agora, se a medida do lítio de oxidar é alta, de reduzir tem que ser muito baixa. Então, existe uma regra aqui que é muito importante, que é: quanto maior for
o potencial de oxidação menor será o de redução. E vice-versa, tá? Quanto maior o de redução, menor o de oxidação. Tá bom? Normalmente, os exercícios apresentam essa tabela não mostrando os dois potenciais. Eles escolhem um. Geralmente, os potenciais que vocês vão receber são de redução. São de redução. Eu vou mostrar aqui como que esses potenciais podem aparecer, tá? Vamos pegar o caso do zinco, né, que a gente estava falando, e do cobre. Vamos lá. Zinco, ó. Como é que você vai receber um potencial de oxidação do zinco? Você vai receber o potencial, gente, sempre junto com uma reaçãozinha do lado. Ó, ó. Vai aparecer uma reação que você identifica. Não sei se vocês conseguem identificar aqui que isso de fato é uma oxidação, tá vendo? Ó? E aí vai aparecer aqui uma voltagenzinha do lado. Essa voltagem está vinculada a essa reação. Olha como pode aparecer também. Aqui, ó. Se o exercício fornecer para você o potencial de oxidação, ele vem assim, ó. Se o exercício de redução, né, perdão, não, oxidação, tá certo. Aqui é o de redução, ó. Ele mostra a reação ao contrário, né, ó. O zinco 2 recebendo 2 elétrons, né? E o potencial com sinal trocado, ó. Simples, tá? Quer ver o cobre? Cobre. Potencial de oxidação do cobre. Potencial de redução do cobre. Ó, ó, dá uma olhada nas duas. Aqui eu tenho duas reações de oxidação. O zinco oxidando, o potencial é mais 0,76 volts. O cobre oxidando, o potencial é menos 0,34. Então, se vocês observarem apenas essas duas equações, fica fácil entender por que que na pilha zinco-cobre, o zinco oxidou. Ele oxidou porque ele tem mais tendência para esse processo. Ou eu posso olhar para as duas de redução. As duas de redução. Zinco reduzindo, potencial negativo. Significa que a tendência dele reduzir é baixa. Tá? Cobre reduzindo, positivo. Significa que a tendência de reduzir dele é alta. Pode, pode. Você pode relacionar o potencial de oxidação com nobreza de redução também, né? Para nobreza, né? Metal nobre tem potencial de oxidação baixo e, consequentemente, redução alto. Tá? Agora, tem umas perguntas aqui que são fodas, que o Enem é dono de fazer isso. Olha para essas quatro equações. Vocês estão percebendo que nessas quatro equações existem quatro espécies químicas, não existem? Zinco zero, zinco 2, cobre zero, cobre 2. Vocês vão ver a pergunta agora, vocês vão lembrar.
Diz para mim aqui, quem dessas espécies é o melhor agente oxidante? Quem é o melhor agente oxidante? O que que um agente oxidante tem que ser para ser bom? Oxidante lembra assaltante. O que que assaltante faz? Ah, assaltante rouba elétron. Se você encontrar um assaltante na rua, ele vai pedir elétron para você. Não vai pedir o iPhone, não, né? Oxidante rouba elétron. Um bom ladrão de elétrons tem que ter o quê? Um revólver. Um bom ladrão de elétrons tem que gostar de reduzir. Então, se um exercício te questiona sobre quem é o melhor oxidante, procura aquele que tem maior potencial de redução. O melhor agente oxidante deve possuir, só, pelo amor de Deus, não decora, porque na hora você vai esquecer. Se ele é oxidante, ele vai causar oxidação. Se ele vai causar oxidação, ele tem que roubar elétron. Se ele é um bom ladrão de elétron, ele precisa gostar de roubar elétron. Para ele gostar de roubar elétron, ele precisa ter alto potencial de redução. Então, o melhor agente oxidante é o que tem maior potencial de redução. Quem tem maior potencial de redução aqui? Dos quatro. Quem tem maior potencial de redução? Tem duas coisas que você está proibido de assinalar. Seu TRI vai para casa do caralho se fizer isso. Se você está avaliando o potencial de redução, ou é zinco 2 ou cobre 2. Você jamais pode colocar zinco e cobre. Cuidado com esse tipo de questão de eletroquímica. Ah, o melhor agente oxidante é o cobre. Não, você tem que falar que cobre. Quem aqui gosta de reduzir? Não é o cobre 2? Então, o melhor agente oxidante é o cobre 2. Não é o cobre, é o cobre 2. Quem é o melhor agente redutor? Vamos lá. Melhor agente redutor. Bom, um agente redutor, ele vai causar a redução de alguém. Para que ele cause a redução de alguém, ele precisa dar elétrons para esse alguém. Então, um bom agente redutor é aquele que dá elétrons com facilidade. Se ele dá elétrons com facilidade, ele tem que ter um bom potencial de oxidação. Então, um bom agente redutor é aquele que tem alto potencial de oxidação. Tem muitos exercícios que o que, que eles fazem? Eles dão 5 reações, ou só de redução ou só de oxidação. E pergunta, quem é o melhor redutor? Quem é o melhor oxidante? Tá? Aqui, então, nesse caso, quem é o melhor redutor? Tem dois que você não pode escrever de jeito nenhum. Você não vai olhar no potencial de oxidação? Você tem que olhar aqui, ó. Quem é? O zinco. Mas que zinco? O zinco zero. O zinco zero. Ô, gente, vocês acham que o zinco 2 pode oxidar? O que vocês acham? Não tem como. Ô, gente, para pensar.
Se o zinco 2 oxidasse, o que ia acontecer com o NOx dele? Ia ficar maior que 2. Ó, tem uma dica preciosa. Metal, gente, ou é zero ou é positivo. Então, o metal ele tem sempre uma forma oxidada, que é quando o metal está na forma de cátion. Por exemplo, o alumínio oxidado é o mais 3. O cálcio oxidado é o mais 2. Ou o metal está na forma reduzida. Quando ele está na forma reduzida, o NOx dele vale necessariamente quanto? Zero. Tá bom? Metal oxidado é positivo. Metal reduzido é zero. Um metal que é oxidado nunca pode se oxidar mais. Assim como um metal que é reduzido nunca poderá reduzir mais. Porque senão ele ficaria negativo e isso não acontece. Tá bom? Quando a gente estuda esse assunto, eu particularmente, esse assunto ele vai muito além da pilha, tá? É muito além da pilha. Por isso que eu acho que é mais interessante essas reflexões que a gente está fazendo do que propriamente a pilha em si, tá? Tudo bem? Oi, pode falar. O oposto o quê? Você está falando disso e isso? Oposto aqui? Por que que é oposto? Por causa disso, olha, não são processos antagônicos? Por que que sempre vai ser o oposto? Porque se você está trabalhando com dois processos antagônicos, pensa assim, se o número de um é muito positivo, o oposto dele tem que ser muito negativo. E isso você consegue quando você inverte o sinal. Então, o número 0,76, por exemplo, na tabela de potenciais de oxidação, isso aqui é um potencial bem alto, bem alto. Quando eu troco o sinal, ele vira bem baixo. Não quer dizer nada, nada. Cuidado para não cair no erro de achar que porque é negativo não ocorre. Exato. Sabe por quê? É que aí é muito difícil não entrar na elerodinâmica. Na elerodinâmica existe gerador e receptor. Quando o potencial é positivo, significa que isso aqui está funcionando como um gerador. Que ele vai ter um trabalho positivo. Quando ele é negativo, significa que esse processo tende a ser não espontâneo. Entendeu? Agora, o que vai tornar o processo espontâneo ou não é a combinação das duas coisas. Por isso que eu estou falando aqui. Ah, então quer dizer que o potencial de redução do zinco é negativo, então ele não reduz? Não, 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 não. O que importa é a combinação dos potenciais. Então, vamos seguir. Ah, eu tenho lá os potenciais de oxidação e redução. Maravilha. Vamos calcular o potencial da pilha. Então, ó, o potencial da pilha, ou o E da pilha, o E da pilha, talvez eu vá escrever uma coisa que você aprendeu diferente, mas no final das contas é a mesma coisa, tá? O E da pilha, gente, é a soma de duas coisas acontecendo. Tem uma coisa que é a oxidação e uma que é a redução. Então, para você calcular o potencial da pilha, você pega o potencial de oxidação de quem oxidou, ou seja, de quem está no ânodo, e soma com o potencial de redução de quem está no cátodo. Tá? Ou você faz o potencial de redução do maior menos o menor. Veja como que você se dá melhor em relação a isso. Tá? E é essa conta que precisa dar positiva. O resultado dessas duas combinações, para que o processo seja considerado espontâneo, para que o processo produza energia, o resultado dessa conta precisa ser positivo. Então, nesse caso aqui, o E da pilha
é igual a potencial de oxidação do ânodo, 0,76, mais o potencial de redução do cátodo, 0,34. Dá 1,10 volts. Tá bom? Que é o padrão lá da pilha de zinco e de cobre. Então, por exemplo, se eu quero montar uma pilha que produza bastante voltagem, eu pego um agente, um cara que tem altíssimo potencial de oxidação e um cara que tem altíssimo potencial de redução, tá? Por isso que no começo da aula eu estava falando, quando eu estava falando lá com o Suave, sobre a pilha de lítio e que ele perguntou da bateria de lítio, da pilha do marca-passo lítio e iodo. O lítio ele tem um alto potencial de oxidação. O iodo tem um alto potencial de redução, tá? E aí eu consigo montar a pilha com DDP alta. Vamos fazer umas questõezinhas? Veja se vocês querem perguntar alguma coisa, gente. Senão, vamos fazer exercícios. Começou a hora da bolacha. A hora da bolacha. Bolachinha. Alô? Questão número 1, gente. É página 220. 220. Então vamos. Questão número 1. Quando uma barra de cobre é mergulhada em uma solução de nitrato de prata, ocorre a seguinte equação espontânea de oxirredução. Ali. Item A. Represente uma célula eletroquímica que opere a partir dessa transformação. Na sua representação, indique o que é o cátodo, o que é o ânodo, a direção do fluxo de elétrons. Então, assim, gente, quando ele fala assim, represente uma célula, você não precisa desenhar a pilha. Não é para desenhar. Você pode representar a célula por equação, tá? Então, ó, e é super simples fazer isso. Quando você tem a equação global, como é dada assim, é só você detectar aqui quem oxidou e quem reduziu. Acabou. Ó, nesse caso, olha que eu estava falando daquela história da tendência, né? A gente acabou de desenhar a pilha aqui, onde o cobre reduz. Olha o que está acontecendo aqui. O cobre, quando eu coloco ele em contato com a prata, ao invés dele reduzir, ele oxida, por causa da tendência. Então, se eu for representar a pilha por equações, eu vou colocar aqui, ó, ânodo. Ânodo é o cobre sólido
com NOx 0, que seria o cobre reduzido, né, que eu estava falando desse negócio do metal, se transformando em cobre 2 mais 2 elétrons. Tá? Ânodo, beleza. Cátodo. Vocês viram que aqui a reação já está balanceada, né? Vocês entendem por que ele colocou um 2 na prata? Para igualar os elétrons, né? Então vai. Ó, 2 pratas. Aham. Mais 2 elétrons. Dando prata zero, sólida. Tá? O sentido dos elétrons, eu escreveria assim, ó. Sentido dos elétrons. Dos íons cobre, não, dos átomos de cobre, para os íons de prata mais um. Para os íons Ag+. Se você, por exemplo, uma outra resposta que você poderia dar, que é meio genérica, mas funciona, do ânodo para o cátodo. A partir do momento que você identificou quem é o ânodo, quem é o cátodo, você fala do ânodo para o cátodo, tá tudo certo, tá? Qual a tensão? Ah, qual a tensão elétrica medida caso a ponte salina seja retirada? Não há tensão. Sem a ponte salina, não há tensão, porque o circuito fica aberto. Sem a ponte salina, não há tensão. Tensão gerada. E ó, gente, não se preocupem, tá? Porque caso vocês tenham que fazer alguma conta de potencial, no ano retrasado, se foi no ano retrasado, caiu uma questão do Enem para calcular o potencial, e o cara da tabela, tá? Fica tranquilo em relação a isso. Tá? Escreva o diagrama dessa célula. Escrever o diagrama não é desenhar também. Gente, toda a representação de uma pilha ela pode ser feita a partir do desenho, a partir das semi-reações e a global, ou a partir do que eu chamo de diagrama. O diagrama funciona assim, ó. Você vai escrever o ânodo e o cátodo na ordem, ó. Cobre, cobre 2. Você faz assim, ó. Cobre, barrinha, cobre 2. Quando você escreve isso, é como se você estivesse escrevendo a equação de oxidação do cobre. Aí você coloca aqui, ó, que seria tipo o símbolo da ponte salina, 2 tracinhos, e aí você vai escrever prata mais um. Não precisa colocar o 2, tá? Porque o 2, na verdade, é decorrência do balanceamento. Então você põe prata mais um e prata zero. Ó, pronto. Isso é o diagrama da pilha. Bem facinho de responder, de representar. Bom, a diferença de potencial, gente, só para curiosidade, tá? O potencial de oxidação do cobre é menos 0,34. Tá aqui, ó. Eu já tinha botado ele aqui, ali, ó. E o potencial de redução da prata, se não me engano, é 0,80. Positivo. Aí, ó, ô Camila, você estava falando um negócio de nobreza, né? Você viu que essa pilha deu meio volt quase. Por que a voltagem dela é tão baixa? Dois metal muito nobre. Você quer montar uma pilha power? Pega um metal bem nobre e um metal bem pouco nobre. Lítio e ouro, tipo assim. Aí você consegue uma pilha de potencial alta, tá? Quando os metais têm nobrezas parecidas, né? Porque nesse caso os dois teriam potenciais de oxidação positivo, né, de redução positivo, aí a pilha tende a dar voltagem baixa, tá? Beleza? 2.
Ah, 2. Ele colocou um desenho agora da pilha. Pergunta: qual espécie oxida, qual reduz, escreva as semi-reações, determine o potencial da pilha. Olha pelo desenho, gente. Eu vou desenhar essa pilha porque eu quero mostrar para vocês a membrana que eu tinha falado. Vamos lá. Aqui, ó, qual que é a diferença dessa pilha para as outras que eu mostrei? Vocês viram que os dois eletrodos estão numa mesma cuba? No lado esquerdo, eu tenho um eletrodo do quê? Aqui, ó. Hã? Alumínio? Ferro? Perdão. E do lado direito? Prata. AG mais. AG. Aqui. Aí ele colocou aqui uma membraninha, né? Deixa eu ver se ele colocou algum sal aqui dentro. Membrana porosa. Tá, é. Aí ele mostra. Ele já deu tudo pronto, né? Ele mostra os elétrons saindo do ferro, chegando do outro lado. Então, vocês percebam que por fora da pilha está havendo uma corrente elétrica no sentido da esquerda para a direita. Então, de cara, eu já sei que, primeiro, esse lado é ânodo, polo negativo, porque é de onde os elétrons saem, e aqui é cátodo, polo positivo, porque é para onde os elétrons estão voltando. Aí o que acontece? Desse lado, para sair os elétrons daqui e virem para cá, o ferro tem que oxidar. Ele vai para NOx 2. Exemplo aqui. Então imagina que cada átomo de ferro que vai para a solução solta 2 elétrons daqui. Então, no ânodo, eu tenho Fe mais nada. Fe dando Fe2 mais 2 elétrons. Tudo bem? Se não me engano, gente, o potencial de oxidação do ferro, porque ele não deu aí, né? É mais 0,44, tá? Volts. Potencial de oxidação do ferro. Agora, do outro lado, a prata está reduzindo. Plum. Na proporção de um ferro para 2 pratas, por causa do NOx. Então, ó, no cátodo, o que que vai acontecer? 2 pratas, ó, 2 Ag+, mais 2 elétrons, virando 2 Ag0. E o potencial de redução da prata é 0,80. 0,80. Olha lá, aqui já deu uma pilha com um potencial maior, porque a prata é um metal relativamente nobre e o ferro já não é um metal tão nobre. Então, o potencial da pilha deu 1,20. 1,24, né? Perdão. Tá? 0,80 mais 0,44, 24. Beleza? Agora, o que eu queria perguntar, na verdade, eu me dei o trabalho de desenhar toda a pilha para fazer só essa pergunta. Como que está funcionando a ponte salina aí? Me explica. Ou melhor, né? Aqui não tem uma ponte salina. Como que esse circuito está fechado? O
que está acontecendo aqui dentro? Não esquece que a membrana é porosa. Se ela é porosa, ela tem poros. E se ela tem poros, coisas passam pelo poro. O que vai passar pelo poro, será? Póron. Onde está sobrando cátion, onde está faltando cátion? Diz para mim. Aqui não está vindo um monte de cátion para fora? E aqui não está sumindo o cátion? Então começa a aparecer um movimento de ferro para cá. Cada vez que duas pratas grudarem aqui, plam, um ferro vem. Duas pratas, um ferro. Duas pratas, ferro. Olha como faz sentido. O ferro está indo para a direita, não é? Como é que chama o lugar da direita? Cátodo lá, o ferro indo para cá. Outra coisa que faz sentido. Esse lado não está perdendo carga negativa por aqui, ó. E esse lado aqui não está ganhando carga negativa. Para compensar eletricamente, cada dois elétrons que saem daqui, vem um ferro para cá. Com carga mais dois. O circuito ele está fechado. Só que acontece uma coisa muito legal. Por fora da pilha, o circuito está fechado, se movimentando elétrons. Então existe uma corrente elétrica por fora da pilha. Mas por dentro da pilha, o que está se movimentando? Íon. Então, para você manter o circuito da pilha funcionando, cada vez que os elétrons passam por fora, de um lado para o outro, os íons têm que se movimentar junto para manter esse fluxo ordenado de cargas. Que não parece tão ordenado, mas é, né? Tá? Beleza? Próxima. Ah, olha lá. Essa próxima aqui é boa. Questão número 3. São dados os seguintes potenciais de redução. Prata, 0,80. Ferro, 2 para 3, na verdade, 3 para 2, 0,77. Iodo para iodeto, 0,53. E cobre, 1 para cobre 0. Cobre 2 para cobre 0, 0,34. Pode-se afirmar que o I2 é capaz de oxidar. Então, vamos colocar tudo aqui. Ô, gente, os potenciais que ele deu aí são de oxidação ou de redução? Redução? Beleza. Então eu tenho I2 mais 2 elétrons, dando 2 e menos. Eu tenho cobre 2 mais 2 elétrons, dando cobre 0. Eu tenho ferro 3 mais 1 elétron, virando ferro 2. E tem mais algum aí, não tem? Deixa eu ver. Ah, e tem a prata também, né? Prata. Puta, eu coloquei fora de ordem. Bom, tudo bem, vai. Vai ficar mais difícil. Ele quer saber quem que o iodo oxida, não é? Bom, se ele está perguntando quem o iodo é capaz de oxidar, já quer dizer que o iodo necessariamente vai sofrer redução, não é? Tá. Qual é o potencial de redução do iodo? O potencial de redução do iodo é mais 0,53. Ô, gente, mas como que eu vou saber quem que o iodo pode oxidar? Olha, um jeito de você pensar nisso é, se o iodo for capaz de oxidar alguém, significa que essa reação tem que ser espontânea. Para que essa reação seja espontânea, o E dela tem que ser o quê? Maior que zero, não é?
Então, seja lá que reação esteja acontecendo, eu preciso que o potencial dela seja positivo. Acontece então que o potencial de redução do iodo mais o potencial de oxidação de alguém, que eu não sei quem é, tem que ser maior que zero. Então, essa soma precisa dar positiva, não é? Tudo bem. Qual seria uma estratégia? Escreve aqui do lado, ó, o potencial de oxidação dos caras. Quer ver? Você faz isso num rascunho lá na hora da prova. Qual é o potencial de, pelo amor de Deus, de oxidação do cobre? Menos 0,34. Qual é o potencial de oxidação do ferro? Menos 0,77. Qual é o potencial de oxidação da prata? Menos 0,80. E aí, o que que você faz, pessoal? Faz a conta rápido e vê qual combinação dá positiva. Por exemplo, iodo com prata dá positivo? Então ocorre. Então o iodo não é prata, né? Eu falei prata, esquece. É cobre. Iodo oxida o cobre. Oxida o cobre. Iodo oxida o ferro? Não. Iodo oxida a prata? Não. Então o iodo só consegue oxidar o cobre. Vamos ver o que que a gente tem de alternativas. É capaz de oxidar o cobre, a cobre 2, mas não a prata mais um. Eu acho que é a B, né? Ele oxida o cobre, mas não oxida a prata. Tá? Alternativa B. Agora, deixa eu fazer mais uma perguntinha, gente, antes da gente passar para o outro. Como seria a equação global do iodo com o cobre? Vamos supor que você vai montar uma pilha, né? Porque já que acontece, eu poderia montar uma pilha. Então seria iodo recebendo elétron, virando iodeto, e cobre virando cobre 2 mais elétron, não é, ó? Se o iodo vai reduzir, faltou um menos aqui, ó. O cobre vai oxidar. Então eu vou escrever a equação de redução do cobre ao contrário, ó. O número de elétrons está ok. Então tchau para os elétrons. E aí eu chego na global, que seria a pilha, né? Iodo mais cobre, dando cobre 2 mais iodeto. Seria a equação global do processo. Esse processo é espontâneo. Tudo bem? Vocês lembram naquelas aulas de deslocamento que eu falava, fulano desloca Beltrano, mas não desloca Ciclano? Tem a ver com isso. Quando a gente fala assim, o deslocamento ocorre porque o fulano é mais reativo, o que eu estou querendo dizer é que essa reação é espontânea. Tá? Beleza? 4. Vou fazer mais um 4, tá? Depois a gente faz os outros na próxima aula. Na questão 4, ele também dá aí uma tabela, ou pelo menos uma parte dessa tabela, e fala o seguinte, ó. Para a estocagem de uma solução contendo íons cobre, uma indústria dispõe de tanques que podem ser revestidos com os seguintes metais: chumbo, zinco, ferro, prata. Que critério deve ser utilizado para a escolha do revestimento? Justifique. Então é assim. Imagina que eu vou guardar uma solução
de sulfato de cobre. Então você tem assim, ó. Você vai pegar um tanque, e vai armazenar neste tanque uma solução que tem cobre 2 e sulfato. Aí você fala, nossa, mas é uma solução de um sal. Coloque em qualquer tipo de tanque. Não. Pode acontecer do sal corroer o tanque. Por quê? Ele fala que o revestimento aqui, ó, do tanque, ele pode ser de opções: ahn, chumbo, zinco, ferro e prata. Qual é o problema aqui? Gente, dependendo do metal que você colocar ali na parede do recipiente, você pode literalmente montar uma pilha aqui dentro. Você pode fazer o metal oxidar e o cobre reduzir. E aí, qual que é o problema do metal daqui oxidar? Vai corroer o recipiente. Vai corroer o recipiente. Então, o critério é, né? Qual é o critério que eu vou usar? Critério. O critério é, o metal que eu devo escolher aqui não pode oxidar frente ao cobre 2. O metal escolhido, o metal escolhido, opa, o metal escolhido não deve oxidar, não deve oxidar frente ao cobre 2. Ao cobre 2. Tem um que oxida que a gente já sabe, vai. O zinco. Então o zinco esquece. Acabamos de montar uma pilha aqui de zinco e cobre, né? Tem um que eu também consigo arriscar que não vai oxidar. A prata, velho. A prata é muito nobre. Né? Dificilmente a prata vai oxidar na presença do cobre, tá? Então, é claro que a gente pode ver isso pelos potenciais de oxidação, né? Qual é o potencial de redução do cobre? Bom, o potencial de redução do cobre é mais 0,34, não é? Se você quer saber que metal reage, que metal não reage, faz o seguinte: coloca aqui do lado dos metais todos os potenciais de oxidação. Tudo bem? O do zinco é mais 0,76, né? O da prata é menos 0,88, 0,80, perdão. O do chumbo eu não lembro. 0,13. Positivo ou negativo? Cuidado, é o de oxidação, hein? Ele deu. Esse potencial que ele deu é do quê? Redução. Não tem PB2, PB0 do lado? 2,0? Então é redução. Redução. Então é menos 0,13. Então o de oxidação é mais 0,13. O do ferro de redução é menos 0,44. O de oxidação é mais 0,44. Ixi, Maria. Só dá prata, né? O único metal que você pode colocar ali que não vai ter reação é a prata. Por quê? Se ele colocar chumbo, reação espontânea. O chumbo corrói. Se ele colocar zinco, reação espontânea. Zinco corrói. Ge... Eu ia falar geração espontânea. Ferro, espontâneo. Ferro corrói. A prata não. Tá? Então o critério é esse aqui. O metal escolhido é a prata. O metal escolhido é a prata, pois
pois não reage espontaneamente com o cobre 2, pois não reage espontaneamente com os íons cobre 2. Cobre 2. Tá bom? Beleza? Vamos almoçar? Vamos. A gente volta às 2 horas, tá? Lá na sala 2. Quem for pra casa, fica lá esperando que eu mando o link, tá? Da aula. A primeira parte vai ser pH e a segunda parte vai ser eletrodinâmica, tá? Hã? 2 horas. Duas e pouquinho. É, até umas 6 horas, eu acho, viu? Eu vou dar um intervalo, né, gente? Pelo amor de Deus. É porque eu queria dar 2 aulas hoje.